Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 4 de outubro de 2021, são 20 horas e 52 minutos. Lição número 9 da classe de jovens. O retorno triunfal de Cristo, respondendo à hora da revisão. Número 1. A volta de Jesus se dará em duas fases. Na primeira, ele virá nas nuvens para arrebatar a igreja. E na segunda fase, todos o verão. Número 2. Segundo a lição, o casamento era em 3 etapas. A primeira era o noivado. Número 3. Salvar Israel, julgar as nações e a implantação do reino milenar. Número 4. O dragão, o falso profeta e o anticristo. Número 5. As nações e a trindade satânica. Texto do dia. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Síntese. O retorno do Senhor em glória enche de esperança o coração dos cristãos, pois um dia Deus intervirá definitivamente nesta terra e restaurará as boas coisas que foram perdidas com a queda. Com a queda do homem, a terra geme até hoje. Entretanto, nesse retorno triunfal do Senhor, todas as coisas serão restauradas. Introdução. Durante a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, os anjos questionaram aos discípulos por que eles olhavam para o céu e em seguida complementaram: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Jesus é o único líder de todas as religiões do mundo que prometeu voltar. E Jesus, ele está à destra do Pai intercedendo por nós. E essa é a nossa esperança, é a nossa fé e a nossa certeza que ele virá. Jesus é o único líder que pode voltar. Por quê? Porque ele é o único que vive. Ele vive e reina para todo sempre. Então, ele virá, assim como ele subiu aos céus e os seus discípulos viram Jesus subir, a igreja do Senhor o verá descer no momento do arrebatamento. Se bem que aqui é mais uma questão simbólica, porque será tão rápido, porque certamente a igreja provavelmente não perceberá no sentido de tempo, né? Não dará tempo de ver as coisas acontecerem, porque será no abrir e piscar de olhos. O que é o retorno triunfal de Cristo? A última etapa da volta de Jesus. Na segunda fase, logo depois da grande tribulação, Jesus virá e todas as tribos da terra se lamentarão e o verão vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Nessa ocasião, o Senhor não virá sozinho, mas com miríades, isto é, uma multidão incontável de seus santos, a igreja, e seus anjos. Ele virá como labaredas de fogo para fazer justiça aos santos. Veja aqui que o retorno triunfal de Cristo está em duas etapas. Ele virá primeiro para a igreja subirá. Então, o que acontecerá depois da grande tribulação? O Senhor Jesus virá dos céus com os seus santos anjos e com a sua igreja glorificada. Aí sim, todo o olho verá. Muitas pessoas às vezes fazem confusão, que é uma confusão completamente aceitável, é extremamente natural que as pessoas confundam que na hora do arrebatamento todo o olho verá. Não, na hora do arrebatamento, quando a igreja for arrebatada, somente as pessoas salvas perceberão, verão, sentirão a Cristo, ouvirá a trombeta, né, vamos assim dizer. As pessoas que não são salvas, elas não ouvirão. Entretanto, na segunda fase, quando Jesus vier com a sua igreja e com os anjos, aí sim, todo o olho verá a presença do Senhor, os anjos, e eles se lamentarão profundamente, porque ali de fato eles irão crer que de fato Jesus é o Filho de Deus. A volta gloriosa do Senhor. Na segunda fase da vinda de Jesus, muitos argumentos humanistas, ateístas e blasfemos contra o Senhor desaparecerão instantaneamente, pois ante os fatos ninguém mais duvidará da sua existência. Os homens serão convencidos pelo esplendor da vinda do Filho do Homem.
Afinal, todo olho verá sua grande glória e sentirá o impacto constrangedor de sua presença poderosa. Nenhum arrogante conseguirá ficar de pé diante da presença do Senhor. Há um respeito por todas as religiões, devemos ter, né, o respeito, né, ao próximo, à sua crença. Aí, principalmente aqui a questão dos ateus, né? Temos algumas pessoas que dizem, né, que são ateus, eu respeito. Entretanto, no dia do Senhor, esses ateístas que dizem que Cristo não existe, que Deus não existe, nesta hora eles perceberão que passaram toda a sua vida completamente enganados e verão e conhecerão e verão o Senhor com poder e grande glória. Só tem um detalhe: eles ficarão de fora, estarão de fora do reino do Senhor. Por quê? Porque não creu no unigênito Filho de Deus, não creram em Cristo, não acreditaram no Senhor, no Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho para salvar a humanidade. E por isso, tanto os argumentos humanistas, né, ateístas, e até aqueles que blasfemam contra o Senhor, verão que de fato estão perdidos, que viveram uma vida errada, uma vida completamente equivocada e enganados quanto à existência de Deus, que ali eles verão que de fato o Senhor existe. A volta triunfal com a igreja. Após as bodas do Cordeiro, Jesus retornará juntamente com a igreja para fazer juízo e condenar todos os ímpios. Tal momento glorioso faz parte da analogia ao casamento judaico, que era composto por 3 fases, cada qual simbolizando uma etapa da aliança de Cristo com sua igreja, desde o noivado até o momento em que o marido apresenta sua esposa à sociedade, fazendo referência à volta de Cristo com a igreja. Esta será uma apresentação triunfal da noiva, a qual estará lindíssima, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Qual o homem que após casar, ele não tem o desejo de mostrar a sua esposa para a sociedade, vê-la para que as pessoas vejam a beleza da sua esposa, né? Então veja que há uma questão aqui bastante interessante, que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Então o que Jesus fará? Jesus, como nós teremos um corpo glorificado, seremos irrepreensíveis, sem ruga, sem mácula, Cristo irá mostrar essa noiva para todo mundo, irá mostrar a nação dele, né? Para todas as nações, a sua noiva, melhor dizendo. Por isso o Senhor Jesus virá com poder e grande glória, juntamente com a igreja glorificada, ou seja, a igreja estará perfeita, sem mácula, nem ruga, completamente gloriosa. Então todo olho verá o Senhor, os anjos e a sua santa igreja, né? O propósito para o retorno triunfal, propósitos para o retorno triunfal, que é para salvar Israel, para destruir os inimigos e também para se cumprir as profecias. Vejamos, no momento mais difícil da história do povo hebreu, perto de sua possível extinção, os exércitos inimigos já terão invadido Jerusalém e cometido muitas atrocidades. Conforme a passagem de Zacarias 13:8, apenas 1/3 dos judeus restará. Então surgirá um esplendor de luz no céu e como o brilho de um intenso relâmpago que cruza os céus, assim será o sinal da vinda do Filho do Homem, e aparecerá o Senhor gloriosamente com a igreja e seus anjos vindo sobre as nuvens. Então, o primeiro propósito aqui é para salvar Israel. O povo estará quase completamente perdido, quase que completamente vencido, quando não houver mais esperança, quando não houver mais as circunstâncias de salvação, quando tudo estará perdido, aí o Senhor irá aparecer com a igreja, né? Irá vir a favor de Israel, ou seja, um dos propósitos para o retorno triunfal de Cristo é salvar Israel. O segundo propósito, para destruir os inimigos. A guerra do Armagedon será intentada pela trindade satânica e as nações que seguirão o anticristo, e as nações que seguiram o anticristo. Contudo, Cristo os vencerá pela espada que sai da sua boca. Será uma mortandade nunca vista, a tal ponto que decorrerão 7 meses para os mortos serem enterrados, e as aves de rapina terão um grande banquete.
Então veja que tamanha mortandade, né? A longanimidade de Deus chegou ao fim diante de tantas obras iníquas cometidas. Veja que Deus é um Deus de amor, bondade e misericórdia, mas também é um Deus de justiça. E há um tempo para a paciência do Senhor. Haverá um tempo que não haverá mais tempo. Naum capítulo 1, versículo 3, diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então, as nações que tanto falaram contra o Senhor, profanaram o seu nome, essas pessoas que são blasfemos, né? O que acontecerá? Os inimigos do Senhor, esses serão destruídos. Por quê? Porque um dos propósitos do retorno triunfal é para destruir os inimigos, tanto de Israel quanto de Deus no contexto geral. Por quê? Porque o Senhor irá chegar o fim, a sua paciência, as coisas se findarão. Acabou a paciência do Senhor, então tudo será aniquilado. Para se cumprir as profecias, isso também é um dos propósitos. Conforme o próprio Jesus disse desde o início de seu ministério terreno, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Deus é fiel e as suas palavras vão se cumprir no tempo certo. Então, independente das circunstâncias, independente do que as pessoas dizem, o que acontecerá? A profecia irá se cumprir. Porque assim as pessoas de fato verão que o Senhor, ele tem todo um propósito. O Senhor não faz as coisas de qualquer maneira, ele faz as coisas com um determinado propósito. Então veja que agora ele voltou para salvar Israel, destruiu os inimigos e agora cumpre as profecias. Ou seja, as pessoas vão ver que de fato tudo o que a Bíblia diz é de fato verídico, é verdade. Uma plena intervenção divina, o destino da trindade satânica. Está escrito acerca do homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. O Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aquele que enganou o mundo inteiro, juntamente com o falso profeta, será destruído completamente e inaugurará o lago de fogo e enxofre. Tanto o falso profeta como agora o anticristo, eles serão lançados no lago de fogo, que é o inferno. Ou seja, eles irão inaugurar o inferno. E por que isso? Precisamos compreender que o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno existe, mas não tem ninguém lá. O anticristo e o falso profeta, eles que serão os primeiros a serem lançados lá. Então veja que o Senhor, ele tem um propósito para todas as coisas. E o inferno, um dos propósitos do inferno é justamente para o falso profeta e o anticristo. O inferno, ele tem um outro papel que eu particularmente acho interessante. As pessoas vivem uma vida não querendo Deus, se distanciando de Deus, não querendo a presença de Deus. E o que o inferno é? O inferno é um lugar onde não há a presença de Deus. Ou seja, Deus dará às pessoas o que elas querem, um lugar que ele não esteja presente. O julgamento das nações. Após as catástrofes da grande tribulação e da elevada mortandade da guerra do Armagedon, as nações sobreviventes serão julgadas pelo Senhor. É necessário reforçar que aqui o julgamento será de nações e não de indivíduos. Ou seja, as nações serão julgadas pelo Senhor, né? Depois das catástrofes da grande tribulação, da grande mortandade. Veja que durante meses, demorará meses para as coisas se acertarem, né? Que até as aves de rapina terão um grande banquete de tão grande que será a mortandade no Armagedon. A implantação do reino milenar. Acerca do julgamento das nações, o Senhor segmentou os participantes. Nações em ovelhas à direita e bodes à esquerda. Em Mateus 25:34,
Jesus não falava das mansões celestiais, mas do reino do céu que se iniciaria sobre a terra. O milênio, na ocasião, em Cristo serão congregadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Há um Mateus 25, 34, o que fala lá para nós? Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuirei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este é a implantação do reino milenar. Há uma questão bastante interessante que está aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que vai falar acerca de que Cristo disse algo, e muitas pessoas têm um entendimento, mais uma vez, natural, né, que nós venhamos compreender assim, mas Mateus 25, 34 vai nos dar uma resposta melhor. Veja, João 14, versículos 3, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Muitas pessoas pegam esse versículo para dizer que Jesus foi preparar um lugar. Jesus não foi preparar um lugar. Por que não? Porque está escrito, na casa de meu pai há muitas moradas, e Jesus complementa, mas se não tivesse, eu iria preparar o lugar. E veja que Mateus 25, 34 corrobora o que Cristo disse: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus não preparou o lugar já está preparado. Conclusão. A volta gloriosa do Senhor encerrará a história da humanidade neste mundo. Como as Sagradas Escrituras afirmam, o Senhor já preparou o seu tribunal para julgar as nações e o mundo. Jesus julgará os povos com retidão e todos os ímpios serão lançados no inferno. Porém, com o filho pródigo que estava perdido, Israel será achado e plenamente restaurado. Então veja que Israel, que fez uma aliança com o anticristo, vai compreender que ele é um anticristo depois de 3 anos e meio, vai desmanchar, desfazer esta aliança. O anticristo irá, por conta disso, porque Israel rompeu a aliança, então o anticristo irá colocar todas as nações contra Israel. Então veja que Israel agora está perdido, está sozinho, todas as nações do mundo se irão contra Israel. Então o Senhor Jesus virá com poder e grande glória, juntamente com os anjos e a sua igreja, irá pelejar por Israel, vai dar vitória para Israel. Então esse Israel, que era um filho perdido, agora ele foi encontrado. Então certamente ele será encontrado e plenamente restaurado. Então veja que neste tempo as coisas se findarão. Todas as coisas. Aí se dará o final, inclusive, da semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel. Então que nós venhamos a cada dia mais estarmos ligados na videira, buscando cada dia mais o Senhor, tendo fé, certeza e esperança que Ele virá, ainda que o mundo diga que o Senhor Jesus não virá, porque desde sempre eu escuto falar que Jesus virá e Jesus nunca volta. Sim, Jesus virá, ainda que o mundo não queira que Ele volte, ainda que o mundo não esteja preparado para a sua volta. O Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja e em seguida irá vir juntamente com a igreja e os anjos para derrotar o anticristo, o falso profeta, e dar vitória para Israel. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, boa aula!